Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Seja bem-vindo à comunidade Bom Pastor aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, nono andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana. Estamos juntos para mais uma partilha da Palavra de Deus. Que bom que você está aqui com a gente, para a gente mergulhar um pouco mais na Palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos passos, é alegria para o nosso coração. Laura Beatriz, minha irmã, tudo bem contigo? Na alegria do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Padre Antônio, o senhor sabe que eu acho que foi a primeira vez, já tem uns 2 anos esse podcast, né, Geraldo? Essa inspiração da gente ficar com um livro e a cada semana a gente ficar com um capítulo, para mim, Padre Antônio, está sendo muito bom. E os irmãos, não sei se o senhor tem lido, eu tenho lido lá tanto da paróquia como o da comunidade, os irmãos estão aproveitando. Teve uma pessoa que falou, está sendo um catecismo. Eu achei uma graça ela falar isso. Mas está sendo uma experiência muito rica, né, da gente a cada semana mergulhar, né, num capítulo ou na metade de um capítulo. Eu estou gostando muito. E se a gente no final começasse de novo a carta aos Efésios, a gente ia descobrir mais coisas. O Geraldo falou isso. O negócio é que não dá, mas podia fazer. Então, Laura, eu vou pedir para os irmãos que estão compartilhando com a gente, estão tendo algum proveito, que, primeiro, se não estão inscritos no canal da comunidade, se inscrevam no YouTube, né? Depois, quem já está inscrito, coloca lá o joinha. Também, não sei se tem o para baixo assim, não tem problema. Pode botar o que quiser, contanto que, né, põe alguma coisa, porque à medida que a gente vai reagindo, a internet vai entendendo que é para compartilhar com mais gente. Então, vamos lá para chegar mais longe com a palavra. Tem essa parte aí tecnológica que eu não entendo muito bem, mas é isso aí. Então, irmão, minha irmã, coloca aí, interage, diz o que você está achando. Eu já dei minha opinião, eu estou achando ótimo a gente mergulhar na palavra cada semana, metade de um capítulo, a outra metade. E você, está achando bom? Então coloca aí. Vamos nós, então, voltamos para a carta aos Efésios, a revanche, né? Então, vamos lá, não sei nem mais quantos encontros a gente já teve, mas eu acho que a gente vai ter mais alguns, porque eu acho que a gente vai ter mais muito alguns. Especial, né? Mas já passamos da metade, Padre. Pois é, a gente já está no capítulo 4, não é isso? Então, vamos voltar lá para o capítulo 4. A minha proposta, Laura, é a gente retomar a partir do versículo 23. Porque, eu acho que esse versículo é importante. É verdade, né? Padre Antônio. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 23. O versículo 23 diz assim: renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Bom, aqui eu já vejo um monte de coisa bonita, né? Primeiro, essa ordem, né, do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Vou dizer a mesma coisa de uma maneira negativa, ou seja, usando um não. Não deixe sua alma se encarquilhar. Renove o sentimento da sua alma. É interessante porque em outra passagem, né, em outro livro, em outra carta de Paulo, ele diz, renovai a vossa mente. Aqui ele diz, renovai o sentimento da vossa alma. Então, pensamentos e sentimentos, né, as impressões que se gravam na nossa alma e o que nós produzimos dentro de nós a partir delas, tudo isso tem que ser renovado. Tudo isso tem que passar por uma peneira do Espírito Santo, para que a gente não fique encarquilhado com impressões que não fazem bem, que depois vão produzir pensamentos, raciocínios que não fazem bem, que depois produzem atitudes que não fazem bem. Quando a gente renova o sentimento da alma, o pensamento da mente, o fruto disso são atitudes renovadas. Então, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Esse homem novo
criado à imagem de Deus, é interessante porque é a expressão que a Bíblia usa para falar do primeiro homem, né? O primeiro homem criado, Adão, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora Paulo diz, revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Na verdade, o que ele está dizendo para a gente é, revistam-se de Jesus Cristo. Ele agora é o modelo do homem novo. Ele agora é o primeiro de uma nova humanidade. Ele agora é o princípio de um novo tempo, da recriação de todas as coisas. Revistam-se dele, porque ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele vai ensinar vocês a viverem em justiça e santidade. Revistam-se dele. Em vários outros lugares das cartas de Paulo aparece essa expressão clara, revesti-vos de Jesus Cristo. Então, para Paulo, Cristo é o novo Adão, é o novo começo. A partir dele, começou algo novo. E o bom dessa história é que a gente faz parte desse algo novo. Agora nos cabe revestir-nos de Jesus. Ou seja, deixarmos que ele se entranhe em nós, de tal maneira que ele seja a inspiração, o modelo, a causa, o princípio da nossa santificação, do nosso novo modo de viver e de agir. Eu parei ainda no renovar sem cessar, porque eu vejo aqui, Padre Antônio, essa é uma ação minha, quer dizer, renovai você. Uhum. Então, isso cabe a mim. Sim. Né? Tem uma ação que é do Espírito Santo, mas aqui é para mim. Laura, renova sem... bom, então cabe a mim. Isso aí tem uma parte que cabe a mim, tem uma parte que é do Espírito Santo. Então, e aí ele ainda fala sem cessar. Eu estava querendo entender por que sem cessar. Porque o que eu entendo, Padre Antônio, é que com muita facilidade eu deixo aquilo que o Espírito Santo vem fazendo em mim se perder, às vezes por bobagem. Então, eu sinto esse renovar sem cessar no meio do dia. Sinto, assim, um clamor. Olha, é sem cessar mesmo, minha filha. Várias vezes por dia, porque várias vezes por dia, por bobagem, por uma palavra maldita, por um olhar estranho, por alguma coisa da televisão, isso aí pode acabar te endurecendo. E então, é preciso que você renove sem cessar. Eu sinto esse renovar sem cessar, assim, um chamado. E o revestir do homem novo, Padre Antônio, eu me lembrei, eu associei aquele coração de carne, coração, né, duro, né, e o coração novo, um coração novo. Então, renovar revestir-se do homem novo, porque a gente corre o risco, né, do homem velho de vez em quando. Opa, isso aí foi... saiu sem querer. Isso aí foi uma coisa... Se eu pudesse, eu não teria falado isso. Então, eu preciso me revestir desse homem novo, dessa mulher nova que Deus já me tornou. De vez em quando eu escorrego, mas o Senhor já me revestiu de uma mulher nova. Assim. E, de fato, a ordem do apóstolo é renovai sem cessar. Portanto, faça isso. Né? Sem cessar. Né? Mas, como é que eu faço isso? Eu consigo fazer isso? Na verdade, como é que a gente faz isso? São Bento diz na regra dele que a gente tem que fazer colidir de encontro a Cristo todo pensamento que se levanta dentro de nós, né? De modo especial os que não são bons, é claro, né? Então, como é que eu renovo sem cessar o sentimento da minha alma? Pegando o sentimento da minha alma e levando-o a Jesus todo o tempo. Se é um sentimento que não é conforme a vida nova que ele tem para mim,
quando eu levo esse sentimento a ele, é como se aquilo se chocasse com ele e se quebrasse. Portanto, bom, hoje estou com um sentimento de rancor com relação a alguém. Renove o seu sentimento. Senhor Jesus Cristo, eu trago esse sentimento de rancor a ti. Eu sei que ele não é segundo o seu coração, então eu quebro esse sentimento de encontro ao Senhor. Eu apresento ao Senhor. O primeiro passo da renovação dos nossos sentimentos é reconhecê-los e pegá-los. Porque normalmente a gente é pego pelos sentimentos da gente. E o segredo é quando a gente pega eles e leva eles a Jesus, né? Nós somos pegos pelos nossos sentimentos porque eles são as nossas reações às coisas que acontecem. Então, de repente, blum, eles nos pegam. Ai, que me deu uma raiva, ai, que me deu uma vontade de dizer uma meia dúzia de coisas. Quando é que eu consigo renová-los? Quando eu pego o sentimento e o arrasto até Cristo Jesus e, como diz Paulo em outra carta, eu o submeto a Jesus. Então, a minha tarefa não é trocar um sentimento por outro. Isso talvez vá muito além do que eu posso. Mas a minha tarefa é reconhecê-lo, pegá-lo, não deixar que ele me pegue, pegá-lo e apresentá-lo a Jesus. Senhor, olha, o que eu tenho aqui dentro de mim é isso. Eu preciso, Senhor, renova esse sentimento, renova o sentimento da minha alma, né? Eu trago ele submisso ao Senhor. Olha, a gente não demora 30 segundos para dizer essa frase. E, ao mesmo tempo, ela é tão poderosa dentro da gente, porque ela coloca as coisas no lugar. Padre Antônio, isso que o senhor falou foi tão bom, porque ficou claro com o verbo pegar. O sentimento me pega de repente. Oh, meu Deus do céu, então eu aqui, meu Deus, que sentimento horrível que eu estou sentindo por aquela pessoa. Mas aí eu pegar esse sentimento e dizer para Jesus, Jesus, olha aqui, eu estou sentindo isso, isso e isso por aquela pessoa, vem renovar. Louvado seja Deus, isso à medida que eu vou... Por isso é sem cessar, né? Porque, às vezes, durante o dia, isso acontece várias vezes, né? Cada vez que eu faço isso, né, o Espírito Santo vai renovando. Exato. Então, ao mesmo tempo que é uma tarefa nossa, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, é algo que, da nossa parte, não exige que a gente dê um nó na nossa alma. Exige só que a gente a apresente de maneira sincera a Jesus. Senhor, eu queria que tivesse outra coisa, mas o que tem aqui é isso. Então eu trago isso até o Senhor. É isso que eu tenho. Transforma, renova o sentimento da minha alma, né? E Ele que é misericordioso e que só deseja isso da gente, né? Que a gente abra diante dele o coração. Ele faz o que a gente não é capaz de fazer. Que a gente não conseguiria, ele faz quando a gente apresenta, pega e apresenta para ele. E aí ele renova e transforma. Então, vamos pegar os nossos sentimentos hoje. Sem medo algum. E apresentá-los a Jesus, né? Bom, agora, como nós somos pessoas revestidas do homem novo, ou seja, como nós somos pessoas agora que têm um modelo novo, Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa veste, é a ele que a gente vai se adaptando, né? Como se revestidos dele nós fôssemos sendo moldados por ele. Agora, vida nova. Então o apóstolo apresenta uma série de atitudes que a gente pode e deve tomar nessa vida nova em Jesus que a gente tem. Isso ele faz a partir do versículo 25. Então, vamos ver aí as atitudes novas que nos cabem, né? Primeiro, por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Primeira coisa, não se enganem uns aos outros, né? Que, aliás, no Evangelho de Mateus, Jesus diz que é uma das características do tempo da tribulação, né? Mentirão uns aos outros, enganarão uns aos outros, mas os filhos da luz, no tempo da tribulação, não replicam, não repetem esse comportamento, né? A gente vive num tempo de tanta mentira, né? E isso ganhou um nome bonito agora, né? Fake news, né? Fake news é um novo nome para mentiras, né? Mentiras podem ser ditas no pé do ouvido, podem ser ampliadas na TV ou na internet, mas são apenas mentiras, né? Mas a mentira ela tem uma gravidade tremenda
que à primeira vista a gente não percebe, mas se a gente reflete um pouquinho sobre ela, a gente vê o quanto ela é danosa, porque o objeto para o qual tende a nossa mente, o nosso pensamento, é a verdade. Qual é o objeto último da mente humana, do intelecto humano, do pensamento humano? É a verdade. Né? Nossa mente foi feita para a verdade, ela se deleita na verdade, ela busca conhecer a verdade. Quando eu minto a alguém, eu estou subvertendo aquilo para o qual a mente dessa pessoa, o intelecto dessa pessoa, que é uma dimensão tão própria do ser humano, eu estou subvertendo aquilo para o qual essa mente foi criada por Deus. A nossa mente não foi, o objeto último da nossa mente não são meras informações, como se tanto fizesse a gente encher a nossa mente com informações verdadeiras quanto falsas. A questão da nossa mente não é que ela fica satisfeita com uma quantidade maior de informações. A nossa mente fica satisfeita com a verdade. E quando se nega isso a uma pessoa, e quando se dá o contrário disso a uma pessoa, a gente está prejudicando grandemente essa pessoa. Naquilo que há de mais humano nela. Né? Afinal de contas, todo mundo sabe que a definição mais básica de ser humano é que é um animal racional. Ou seja, nós temos toda uma dimensão biológica, de impulsos, né? A nossa parte animal. Precisamos de alimento, precisamos ter filhos, nos reproduzir e por aí vai. Mas o que nos torna humanos é que nós somos racionais, ou seja, nós temos a capacidade de desvendar, com o uso da razão, a verdade. E quando se nega isso a alguém, por exemplo, a uma criança, quando se nega à criança a possibilidade de conhecer a verdade a respeito de Deus, a respeito da própria identidade dela, da própria identidade humana que ela possui, eita ferro, olha o mal que a gente está fazendo, né? Padre Antônio, aqui a gente vai ver a partir daí uma lista, mas eu sinto que o fato de o primeiro ponto, São Paulo ter colocado esse, a sensação que eu tenho, Padre Antônio, é que nós somos treinados na mentira. Somos treinados, a sensação íntima, o sentimento, a visão, a compreensão que eu tenho enquanto eu falava, nós somos treinados desde pequeno a mentira nas suas várias formas, nos seus vários níveis, desde os pequenininhos, não tão comprometedores, até os mais graves, né? A gente, com muita facilidade, não acha nada demais dizer pequenas mentiras. Nem mesmo chega a achar que possa vir a ser um pecado diante de Deus ou diante das pessoas. Quando o senhor falava o sentimento, falei, meu Deus, somos assim treinados. Existiu invisivelmente um curso que está treinando a gente, é a sensação que eu tenho, na sociedade, na mídia, enfim, levar a gente até ao ponto de que achar que é bonito mentir, achar que não só não tem problema nenhum, como, não, tá certo, assim, uma total inversão. Jesus falou que é a verdade, e ele falou algo terrível, né? É muito forte aquela frase, né? Ele diz que o demônio é o pai da mentira. Quando a gente para aprofundar nisso, que completa para mim essa palavra. Então, enquanto o senhor falava, assim, eu percebo que a gente precisa, assim, retomar esse versículo aqui com toda a dimensão que ele tem para dar. Porque a gente é massacrado pela mentira. A gente é treinado para poder mentir. Então, a gente precisa ser treinado nessa verdade aqui para desfazer, assim, todo o arcabouço de mentira que existe em nós e que leva a gente a continuar cometendo mentiras. Eu acredito, Laura, que esse treino, né, para sair, né,
do engenho da mentira, na verdade é um treino no qual a gente precisa se esmerar, é um treino de busca e de amor à verdade. A gente vive num tempo, num mundo em que a palavra verdade ela é menosprezada, né? Como se, na verdade, diluíram a palavra, né? Então, todo mundo já ouviu, né? Mas é a minha verdade. Não, mas cada um tem a sua verdade. Não, a gente vive num mundo de pós-verdade. Eu não sei o que significa. Isso não significa nada, né? Um mundo de pós-verdade. Quando, na realidade, para nós cristãos, essa palavra verdade ela é fundamental, porque Jesus usou-a para falar de si próprio, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Verdade significa que a nossa mente ela é capaz de se adequar, ela é capaz de se deleitar na verdade que as coisas carregam em si próprias. Ou seja, nós cremos num Deus que é origem de todas as coisas, princípio de todas as coisas, e todas as coisas radicalmente têm uma bondade, têm uma clareza, são translúcidas à luz dele, porque originalmente foram pensadas, desejadas por ele. Portanto, a gente pode dizer que há uma verdade em cada coisa que foi criada à luz do pensamento de Deus, à luz dessa razão primordial que é Deus. A nossa razão humana, que foi criada à semelhança da dele, ela é capaz de reconhecer, descobrir a verdade das coisas e se deleitar nela. E mais ainda, na medida em que a nossa mente se debruça sobre a realidade para encontrar a sua verdade mais profunda, ou seja, a sua adequação aos planos originais de Deus, a nossa mente vai sendo capaz também ela de conhecer mais o autor de todas as coisas e também ela vamos dizer assim, nos conformar ao projeto original que ele tem para nós. Agora, você imagina como a mentira é capaz de subverter tudo isso. Ou como o simples descompromisso com a verdade é capaz de subverter tudo isso. Então, imagine ideologias, projetos políticos, projetos religiosos que não são assentados sobre um compromisso de busca da verdade, o quanto essas coisas são capazes de fazer mal ao indivíduo, à pessoa humana, à sociedade humana, porque elas tiram a mente humana do trilho, levam a uma certa loucura, né? Porque você faz uma disjunção entre o que a sua mente busca, pensa, almeja, e aquilo que é a verdade que é carregada nas coisas, na vida, né? E que tem conexão com o propósito de Deus, com a mente de Deus, vamos dizer assim. Então, isso vira um labirinto. É muito do que a gente está vendo hoje, né? Um cristão, para reduzir isso tudo numa frase prática, um cristão tem que ter compromisso com a verdade. Compromisso de busca da verdade, né? Ele deve saber desligar os seus ouvidos quando ele percebe que algo está assentado sobre mentira. E ele próprio deve ter a coragem de se, né, posicionar. Olha, isso é assentado sobre a mentira, eu não compactuo com isso. Eu não compactuo com isso. Apesar de aparentemente isso dar certo, isso não é o certo. Então, não. Isso pode gerar sucesso, isso pode gerar votos, isso pode gerar likes, mas isso dá certo aparentemente, mas isso não é certo. Porque há um descompromisso com a verdade no que é dito aqui, no que é feito aqui. Então, o cristão tem que saber, olha, eu não posso investir a minha vida nisso, né? Porque é subverter demais aquilo que é próprio da natureza humana, o descompromisso com a verdade, né? É como se eu como se eu estivesse não estivesse, né, diante de uma criação que, em primeiro lugar, eu devo acolher como um dom. Não, eu é que vou inventar tudo. Então eu torço a realidade das coisas para que elas se encaixem no que eu acho que tem que ser. É óbvio que isso dá errado. É óbvio que isso dá errado. Historicamente está mais do que comprovado que isso dá errado. Mas a gente continua tentando fazer, né? Porque dá aquela sensação de onipotência do homem, que no fundo vamos dizer assim, é o fruto primeiro do nosso pecado, né?
Eu relaciono esse versículo, Padre Antônio, com aquilo que Jesus um dia fez, né, de chamar uma criança e dizer, né, se você não se tornar como uma criança, que a criança até uma certa idade, ela não mente, né, Padre Antônio? Ela fala o que vê, o que ela sente, a verdade da vida dela. Então, eu tenho a impressão, eu sinto assim, que quando Jesus fala isso, tornar criança em que sentido? Não infantilizar, claro, mas criança, eu entendo assim, Padre Antônio, essencialmente a criança fala a verdade, né? Exato. A criança, ela tem uma... obviamente, isso não é uma coisa consciente, né? Mas ela ainda é muito aberta à realidade. A gente vai ficando adulto, a gente vai criando uma outra realidade e vai ficando preso nela, sabe? A gente não né? A gente começa a querer que a realidade se encaixe nas mentiras da gente, no final das contas. O senhor tem experiências incríveis na missa das crianças, muito, né? Para poder... Nossa, criança tatu na lata, poder explicar, né? Exato. Papum. Mas, de fato, essa simplicidade, que não é algo fácil, que não é algo simplório, mas essa simplicidade que permite que você construa sobre algo sólido, se a gente perde, a gente acaba entrando numa fantasia que, na realidade, é uma grande loucura, que eu acho que é um pouquinho o que o mundo da gente hoje está experimentando, né? Há um descompromisso muito grande com a verdade. A gente está num mundo, talvez, muito... Eu vou usar uma palavra no sentido negativo, a gente está num mundo muito político. Tudo pode ser negociado, tudo deve ser negociado, né? E num mundo em que se preza muito pouco o que é justo, o que é verdadeiro, como se essas coisas fossem não existentes, quando, na verdade, elas são o que garante a nossa convivência, elas são o que garante que nós podemos caminhar juntos como seres humanos. Não é o que é negociável que torna possível a nossa convivência. O que torna possível a nossa convivência, sem que a gente arrase uns com os outros, é que existe algo que é verdadeiro, existe algo que é justo e que nós podemos reconhecer juntos e, a partir daí, caminhar. Mas o nosso mundo parece que não anda nesse pé. Tudo parece negociável, inclusive aquilo que deveria ser... pautado por aquilo que é verdadeiro e justo. Por exemplo, a gente vê, né, agora no Brasil, toda essa questão a respeito da descriminalização do aborto e tantas outras coisas que aparecem. Não é negociável. Não é uma questão... Não é o fruto da negociação não é o que vai garantir a nossa convivência, mas é o que nós somos capazes de perceber juntos como fundamental. Isso é que torna possível que a gente caminhe juntos sem engolir uns aos outros. Então, voltar a usar essa palavra, voltar a procurar entender o que ela significa, verdade, eu acho que é uma necessidade muito grande do nosso tempo. Sem essa palavra, o que sobra é o mínimo denominador comum, sabe? E o mínimo denominador comum, na maioria das vezes, não é o suficiente para garantir convivência humana saudável. Então, cristãos são servos da verdade antes de serem negociadores de qualquer outra coisa. Fale cada um a seu próximo a verdade. Nossa, como que essa frase assumiu uma dimensão preponderante, tão necessária hoje em dia. Eu sinto, assim, devia estar assim no outdoor luminoso a cada esquina, Padre Antônio. Fale cada um a verdade. Sinto que é o que mais a gente precisa. Eu sei que depois a lista continua, a gente vai, mas sinto que nesse momento é o que mais a gente precisa. E é interessante que alguém poderia dizer, mas se for por aí, então a gente não vai falar quase nada um pro outro. Talvez seja isso por aí mesmo. Eu acho que a gente está falando demais. E quem fala demais erra demais. Quem fala demais tem que falar qualquer coisa. Então, se o negócio fale cada um a seu próximo a verdade, vai sobrar muito pouca coisa para a gente falar. Talvez o caminho seja esse. Como a gente está numa sociedade tagarela, fale, contanto que se fale qualquer coisa. E aí, meu amigo,
Veja, eu estou voltando à questão de verdade e mentira, não só... diz para minha mãe que eu não estou. Não é isso. É muito mais duro e mais denso do que isso, né? Eu não posso simplesmente replicar notícias que eu nem sequer sei se são verdadeiras. Nem verificou, né? Eu não posso amplificar coisas que atentam contra a verdade do ser humano, simplesmente porque essas coisas agora viraram moda. Então é melhor que a gente fale menos? Talvez seja melhor que a gente fale menos e pense um pouquinho mais. Nós estamos em uma sociedade em que se fala demais e se pensa talvez um pouco menos. Então, quem sabe essa história de verdade não vai um pouquinho atrelada também com essa história de silêncio. É mesmo, Padre Antônio. Né? Porque quem tem que falar muito acaba falando o que não deve, falando sem compromisso com o que está sendo dito, né? E adoece o outro e confunde o outro, né? Penso principalmente com relação às nossas crianças, né? O quanto elas ouvem de mentiras. Mentiras. Coisas que, no fundo, mesmo quem está falando sabe que daqui a um pouquinho são tão insustentáveis que vai ter que se voltar atrás. Né? Então, fale um pouquinho menos. Fale um pouquinho menos. Se é um cristão, não se preste a esse tipo de coisa. Então, a mente humana ela é criada por Deus para se deleitar na verdade. Mais do que em meras informações. Não é a quantidade de informações que sacia e alimenta a mente. É a verdade das informações. Uma pessoa pode ter acesso a muito menos informações do que qualquer um de nós hoje tem com a internet e ainda assim ter muito mais clareza da verdade da vida, né, da verdade do mundo, né, daquilo que de fato sustém o mundo, com muito menos informação que a gente, do que uma garotada hoje que talvez tenha acesso a tanta coisa que não sabe nem o que fazer com tanta informação. Né? Então, rever um pouquinho essas coisas, né, que hoje no tempo da gente, principalmente a palavra verdade, estão tão fora de moda. Né? Mas o problema nosso são justamente as modas. Né? Elas vão, elas vêm, a gente acha que são novidades, mas quem conhece um pouquinho de história sabe que algumas coisas são recorrentes, porque representam, na realidade, o desgaste justamente desse compromisso com a verdade. Né? Quando esse compromisso se desgasta numa sociedade, algumas coisas vêm para tapar o buraco. Nossa, e normalmente são coisas que se repetem ao longo da história. Né? E elas não tapam o buraco. Esse buraco não pode ser tapado por modas. Então, daqui a pouco, todas essas coisas vêm abaixo. Esperamos que deem lugar a um tempo de maior profundidade, de maior consistência, mas que o nosso tempo está um tempo difícil, né, com relação a esse aspecto, sem dúvida alguma. É impressionante isso aí que o senhor acabou de falar, né? Sem a gente basear a nossa vida na verdade, como quer que ela seja, do jeito que ela está, fica tudo confuso, fica tudo muito confuso, muito atrapalhado. Padre Antônio, eu percebo que há uma grande dificuldade no versículo seguinte. Dificuldade de entender. Vamos lá. Efésios 4, 26. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Padre Antônio, muita gente não entende isso. Como assim? Mesmo com raiva, não pecar? Quer dizer que eu posso ter raiva e não pecar? São Paulo não está dizendo que liberou agora para ter raiva, até porque eu acho que ninguém gosta de sentir raiva, né? Agora, o fato é que todos nós sentimos, né? E aí voltamos a essa palavra sentimento, né? Nossos sentimentos são as nossas reações àquilo que nos é feito ou àquilo que nós pensamos que nos é feito. Né? Essas reações, elas são quase que... elas são, na verdade, reações sem, vamos dizer assim, sem muita consciência. Né? Se alguém me dá um abraço, a minha tendência é retribuir o abraço. Se alguém me dá um tapa, a minha tendência é fazer a mesma coisa. Né? Então, sentimentos são reações. A gente não planeja, a gente sente. Agora, o que eu faço com os meus sentimentos, aí já depende de mim. Né?
Então, é o que a gente chama de consentimento. Então, o nosso problema não está naquilo que a gente sente, está naquilo que a gente consente. Quando o apóstolo diz, mesmo em cólera, ou seja, mesmo que você fique com raiva, não peque, ele está dizendo, não consinta na raiva de tal modo que você dê vazão a ela de uma maneira negativa. Pegue o seu sentimento, como a gente falou ainda há pouco, apresente-o a Jesus. Pegue o seu sentimento, dê nome aos bois, porque quando a gente dá nome para os sentimentos da gente, eles amansam um pouquinho, Nossa. viu? Eles amansam um pouquinho. Voltam para o seu devido lugar. E é porque a gente desmascara eles, né? É interessante, abrindo e fechando parênteses, não vamos entrar nesse assunto. Quando se faz um exorcismo, de verdade, né? Uma das coisas que o exorcista faz é obrigar o demônio que está sendo expulsado a dizer o nome dele. E isso, quando ele diz, isso é sinal de que a libertação está próxima. Né? Porque quando o demônio diz o próprio nome, isso é um sinal do ponto de vista espiritual, de que ele está sendo amarrado. Ou seja, quando eu posso falar o nome dele, dar ordem pelo nome, significa que ele não está mais à vontade, sabe? Ele vai ter que aceitar um comando em nome de Jesus Cristo. Com relação aos sentimentos, é parecido. Não, Padre Antônio, então, isso guardando as devidas diferenças, isso acontece na confissão cada vez que eu digo o nome do meu pecado. Botar, exatamente. Padre, tem um mês que eu não me confesso. Eu tive ciúme, eu tive raiva, eu gritei, é isso. Exato. Quando você diz o nome, aquilo ali já não é uma coisa sem controle, sabe? E quando você diz o nome dos seus sentimentos, é como se você estivesse dizendo, eu sei com o que eu estou lidando. E eu posso pegar esta coisa e levá-la a Cristo. Né? Então, quando eu digo o nome disso que eu estou sentindo é inveja, pronto, sabe? Eu já estou segurando a inveja na minha mão, ela já não está me dominando. Porque enquanto eu não digo o nome dela, a inveja me domina e eu acho que não é inveja. Eu acho que eu estou muito indignado com alguma coisa que alguém fez, quando na verdade eu estou com inveja, eu queria ter feito. Eu queria ter aquela coragem, né? Então, não se... mesmo em cólera não pequeis. Ou seja, você tem um sentimento, não consinta nele, não permita que ele seja posto para fora, que ele se extravase, sem que você saiba o nome dele, sem que você dê nome aos bois, sem que você possa pegá-lo na mão. Quando você faz isso, né, você não consente mais nele. Então, quando eu percebo que eu estou com cólera, raiva de alguém e digo, cara, eu estou com raiva dessa pessoa, eu já sei que se eu for falar, possivelmente eu vou botar na minha fala aquela raiva. Então, eu sei, cara, eu estou com raiva, mas agora não é hora de falar, porque se eu falar, eu vou gritar com ela. Pronto, eu já consigo fazer diferente. Então, eu estou com aquela raiva, mas eu não vou pecar, ou seja, eu não vou fazer das minhas palavras transporte daquela raiva para jogá-la em cima do outro. Agora, Padre Antônio, a frase seguinte, não se pôr o sol sobre o vosso ressentimento, assim, ela me parece, para gente que experimenta isso, às vezes, assim, uma luta, né? Por exemplo, quando a gente está, né, magoada com alguém, os pensamentos na hora de dormir, meu Deus do céu, e vem aquilo tudo. Então, não se pôr concretamente, né, como português, fazendo uma análise de português, é não dormir, não esperar o dia seguinte com raiva no coração. O ressentimento. Não é só no coração. Na nossa interioridade, coração e cabeça trabalham juntos. Sim, sim. O coração, o sentimento, eu não tenho muito controle sobre ele. Mas eu tenho controle sobre a cabeça. Então eu posso trabalhar um pouquinho melhor a minha cabeça. Porque o que pode acontecer? Você falou uma cena clássica. Estou eu deitado na cama e não durmo, mas fico lembrando do que alguém me falou naquele dia. Aí eu falo, não, mas eu tinha que ter dito era aquilo, outro. Ai, mas se naquela hora eu tivesse lembrado. Mas... Aí a gente cria uma novela na cabeça da gente. Nisso eu posso mexer. Talvez o sentimento de ter sido magoado, não posso. Mas nessa novela eu posso mexer. E então eu posso dizer coisas, né? Eu posso, em oração, dizer coisas
que já vão fazer com que eu não durma com aquilo, aquela cena de novela, na minha cabeça. Senhor Jesus, há um ressentimento aqui no meu coração, mas eu não quero consentir a isso. Eu não quero, como diz o versículo seguinte, né, versículo 27, não dê lugar ao demônio. Então eu não quero dar lugar ao demônio, eu não quero que ele use esse meu sentimento de mágoa como trincheira para ele ficar escondido. Então eu estou mostrando isso aqui para o Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho condição de mudar o sentimento que eu senti, mas eu não consinto nele agora. Eu agora não aceito que essa situação se interponha entre eu e o Senhor. Eu não aceito mais isso. Então, te entrego essa situação. Fala o que você quiser para Jesus. O fato de você trazer isso à pauta com ele já muda tudo. Enquanto a gente fica pensando naquilo sozinho, a gente quase que se deleita na raiva da gente. Quando você transforma isso em reunião... Gostei. Senhor, vamos ter uma reunião. Vamos fazer uma reunião. Pronto, a coisa já muda de figura. Uhum. E são coisas tão simples, né, que, repito, é simples porque você não tem noção do que está pesando aqui dentro. Eu sei que o que está pesando aqui dentro, a gente não tem controle sobre isso. Mas a gente tem controle sobre o consentimento. E a gente tem controle sobre a mente da gente. Então a gente pode, com a ajuda do Espírito Santo, trabalhar isso diferente. Até que ele se encarregue de ir no sentimento e fazer o que a gente não consegue fazer. Certo? Quem vai lá no que é mais fundo ou no que é mais superficial, depende de como a gente interpreta a coisa, é ele. Então, agora, enquanto isso não acontece, o que eu estou fazendo? Eu estou consentindo ou eu estou colocando o nome nos bois e sabendo com o que eu estou lidando? Essa diferença sentimento, consentimento é muito bom. E a palavra reunião com Jesus caiu muito bem, Padre Antônio. De vez em quando tem que ter. Se você fica sozinho pensando nas coisas, só você e você, rapaz, a gente viaja, né? Por isso, Padre Antônio, é que em seguida, né, logo depois disso, não dar lugar ao ressentimento, ele relaciona, quer dizer, não dá lugar ao ressentimento, dar lugar ao ressentimento é dar lugar ao demônio. Não dê lugar ao demônio. Nossa, São Paulo dá uma chacoalhada, ele está falando de verdade, de mentira, depois fala de... Aí ele... é um choque essa frase, é um choque. Não dês lugar ao demônio. Peraí, eu posso dar lugar ao demônio, eu sou da igreja. Como é que eu vou dar lugar ao demônio? Eu sou uma pessoa da igreja. Isso dá um choque na gente, né, Padre? A gente dá lugar para ele se esconder. E de onde ele se esconde, ele trabalha. Eu acho que todos nós entendemos o que significa isso, né? Então, onde na minha vida hoje eu posso estar dando lugar ao demônio? Sentindo e ressentindo coisas nas quais eu não posso consentir. Porque se eu consinto nelas, eu estou deixando que elas cresçam dentro de mim. E o que cresce dentro de mim, em algum momento, vai ser dado à luz. De alguma maneira. Né? Então, o que eu estou deixando crescer dentro de mim? O que eu estou consentindo dentro de mim? Como é que eu posso fazer para, sabe, virar o meu alvo em outra direção, em outro rumo? No fundo, é disso que a gente está falando. Né? Agora, naquilo que eu consinto, aí eu estou dando um lugar para o demônio. Quer dizer, ele consegue se esconder aí. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que são fortalezas onde ele permanece, né? Então, será que tem alguma fortaleza onde ele está se escondendo hoje na minha vida? Alguma coisa que eu senti, que eu estou consentindo e ressentindo e sentindo de novo? Será que não está na hora de dar um basta para isso? Aí a gente vai ver que se a gente der esse basta, que é parar de consentir, nossa, sabe, parece que já saiu um encosto aí do meio de campo. 90% do peso. Agora, é claro que é uma luta, porque as coisas que a gente abriga demais durante um tempo na nossa mente, elas voltam, elas criam lembranças, elas uma série de coisas. Elas se tornam parte da maneira como a gente olha para a vida. Então, é um combate, mas é um combate viável. É um combate pela sanidade. Então, vamos combater. Vamos combater. Vamos fazer outras reuniões com Jesus? Exatamente, né? Enfim. Então, coisas importantes aí que a gente viu, né? Olha, versículo 28. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos,
para ter com que socorrer os necessitados. Ele aqui inclui, Padre Antônio, duas situações. Eu vejo assim. Primeiro ele fala, né, do roubar mesmo, né? 7º mandamento, não roubar. E, ao mesmo tempo, eu vejo ele falando sobre preguiça. Tem tanta coisa aqui, ó. Primeiro, olha que tipo de gente eram os cristãos. Quem era ladrão, não torne a roubar. Ou seja, se você agora crê em Jesus, pelo amor de Deus, sua vida mudou alguma coisa, né? Deus. Então, não volte a roubar, né? Mas trabalhe seriamente por realizar o bem com suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Ele está falando sobre preguiça, sem dúvida, né? Porque em outro lugar, Paulo diz, né? Quem não quiser trabalhar, não coma. Ele está falando sobre trabalhar com seriedade, fazer as coisas bem feitas. Ele está falando que a gente precisa fazer o bem com as próprias mãos. Interessante isso, né? Tem uma maneira engraçada do nosso povo falar, né? Que fazer caridade com o chapéu dos outros é fácil, né? Então, trabalhe bem, realize o bem com suas próprias mãos. E como fruto do seu trabalho, que você tenha algo para você, mas também para socorrer os necessitados. Então, na mesma frase, tem uma série de coisas muito legais aí, né? Que são um alerta para a gente, né? A vida cristã também se faz desse santificar-se no trabalho e pelo trabalho, né? São José Maria Escrivá, né, fundador do Opus Dei, falava especialmente disso, né? É o carisma, né, próprio deles, santificar-se pelo trabalho, no trabalho. Né? Então, aquilo que Deus me deu como talento, aquilo que é a minha ocupação na sociedade, tudo isso faz parte do meu caminho de comunhão com Cristo, de identificação com Ele, né? Faz parte da minha missão para ser luz nesse mundo. Seria muito estranho, é muito estranho, né? Quando pessoas que se dizem cristãs no seu ambiente de trabalho não trabalham com seriedade, não realizam o bem com as próprias mãos e esquecem que o que Deus nos dá como fruto do nosso trabalho também é para que a gente ajude os necessitados. Então, é muito esquisito. Aliás, é uma das coisas mais de maior contra-testemunho, né? Quando a gente ouve alguém falar, pois eu trabalho com tal pessoa, ela diz que é cristã, mas olha, um cristão tem que ser alguém que desempenha as suas tarefas da maneira melhor, né? A Beata Helena Guerra dizia isso, né? Cuidado com o bem mal feito, né? Então, se eu tenho um trabalho, eu vou tentar. É claro que todo dia a gente não... Tem dia que a gente vai fazer o que dá para fazer, né? Então, o problema é quando isso vira norma. Todo dia eu faço o mínimo. Não dá, né? Então, um cristão, o pessoal gosta dessa palavra, vou usar, não gosto não. Um cristão procura ter excelência, né? Então, eu vou fazer o que eu tenho a fazer da melhor maneira que eu puder fazer. Talvez eu não faça da melhor maneira do mundo, mas eu vou fazer da melhor maneira que eu puder. E aí, pessoas que fazem isso, elas podem ter tarefas complexas ou tarefas simples na mão, mas elas vão fazer toda a diferença. Quer ver uma coisa básica que eu gosto de lembrar, porque... Ascensorista, aquele cara que, né, fica no elevador. Se o cara faz o que ele faz bem feito, ele melhora o dia da gente logo no começo do dia. É verdade, não é assim? Padre Antônio. Que a gente vai entrar, ele vai dar um bom dia, ele vai dar um jeitinho de dar uma palavra e vai apertar o botão, mas antes de apertar o botão, ele já... distendeu ali o clima. Nossa. Meu amigo, se o cara não tiver comprometido com isso, ele pode ser ascensorista, o trabalho dele pode ser só apertar botão, ele vai apertar o botão até errado, vai te botar no andar errado, e a gente sabe que é verdade. Né? Então, um cristão, meu amigo, tem que fazer a diferença, tem que fazer o bem feito. Né? Então, tem que trabalhar com seriedade para realizar o bem com suas mãos. Com minhas mãos, quer dizer que tem coisas que são responsabilidades minhas. Né? E que eu posso, com a minha responsabilidade, fazer o bem a alguém. Se eu não posso, talvez, resolver todos os problemas, eu posso diminuir o sofrimento daquela pessoa. Né? Algum cristão que trabalha num banco vai atender uma pessoa de idade. Ou eu ainda não estou com tanta idade assim, para mim já é complicado. Você imagina uma pessoa de idade chegar num banco. Você é cristão, meu amigo? Faça a diferença na vida daquela pessoa.
Tenha um pouco mais de paciência com ela. Ela não é obrigada, ela não trabalha no banco. Então ela não é obrigada a saber aquele monte de coisa que você sabe. Gasta um pouquinho mais de tempo com ela ali, leva numa boa. Me parece que isso é tão fácil da gente entender, né? Então, né, quem sabe a gente levar com um pouco mais de seriedade o trabalho que a gente faz. Não só como uma tarefa a cumprir, mas como algo que, à medida que a gente faz e dependendo do jeito como a gente faz, ajuda na nossa santificação. É incrível como é que nesse versículo, né, 28, tantos pontos a gente pôde ver. E aí, Padre Antônio, no 29, São Paulo aqui nesse pedacinho de Efésios, ele está levando... Isso aqui, eu acho que leio isso aqui antes de uma confissão, meu Deus do céu. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível e benfazeja aos que ouvem. Padre Antônio, nenhuma palavra má saia de vossa boca. Nossa, como é difícil Eu tenho isso. até vergonha de falar sobre isso. Ai, Padre Antônio. Eu tenho até vergonha de falar desse versículo, Laura. Não precisa Jesus. falar nada, precisa. Ai, Tá Padre claro, né? Antônio. Mais claro do que esse, impossível, né? Falar um pouco menos. Mas não é só isso, né? Nenhuma palavra má, mas só a que for útil Para edificação. edificar. Portanto, pois é, falar um pouco menos. Ai. Quando falar coisas que construam algo positivo no coração das pessoas, né? E que façam bem para quem está ouvindo, né? Fazer bem de verdade, né? Não é fazer bem, não é fazer só fazer rir. Que a gente pode, Sim. inclusive, fazer as pessoas rirem pelo motivo errado, né? Mas aquilo que eu digo faça bem para a alma das pessoas. É um desafio tanto, né? Não, sim, mas logo ela tem aí intricado uma com a outra uma série de coisas, né? Primeiro, nenhuma palavra má. Eu acho que é por isso que a igreja nos ensina, né, Padre Antônio? A primeira coisa na oração da manhã, eu sempre lembro disso, né? Traçar um sinal da cruz nos lábios, né? E dizer, abre, Senhor, os meus lábios, Senhor, fecha os meus lábios para toda a palavra má. É importante isso. Parece que tem algumas mães que fazem isso, né, na boquinha dos filhos. Eu já ouvi algumas mães dizendo isso. Que coisa incrível, né? Acho que a nossa mãe igreja ensina seus filhos a começar o dia traçando o sinal da cruz nos lábios, né, Padre Antônio? É um desafio tanto, Laura, porque a gente vive numa sociedade de barulho, né? E o tempo inteiro, isso molda a gente, não tem jeito, né? O tempo inteiro a gente é movido a falar muito mais do que necessitaria, precisaria, e aí a gente acaba falando impensadamente, né? Sei lá. Há uma leitura, eu acho que é de Santo Inácio de Antioquia, no ofício de leituras, no qual ele fala que o verbo, que é a segunda pessoa da Trindade, brota do silêncio do Pai. Eu acho esse negócio lindo. Nossa. Porque é a palavra que brota do silêncio. Me parece que, no nosso caso, hoje, a gente vive o contrário. As nossas palavras brotam do nosso tumulto. E quando as nossas palavras brotam do nosso tumulto, tumulto de sentimentos, tumulto de impressões, tumulto de pensamentos, é claro que vão ser palavras tumultuosas. Ou seja, palavras que aumentam o tumulto. Se as nossas palavras nascessem do silêncio, da escuta, da ponderação, certamente seriam palavras mais adequadas, palavras que edificam. Então, eu não sei, eu tenho a impressão de que se a gente treinasse silenciar mais, a gente ia conseguir falar coisas que de fato valem a pena. Como a gente está o tempo inteiro sendo empurrado a falar, a gente acaba falando coisas que são injustas, né? Então, esse versículo para mim é bem duro, porque é óbvio que quando a gente lê esse tipo de coisa, antes de chegar no ouvido dos outros, já chegou no nosso, né? E eu sei o quanto isso é desafiador para mim, né? Que tenho a tendência a falar muito, né? Então, Senhor, me ajuda a edificar com aquilo que eu falo.
né? Me ajuda a fazer bem as pessoas com aquilo que eu falo. Como eu posso fazer mal, como eu posso levar as pessoas, inclusive, a pecar com aquilo que eu falo. E isso, para mim, Padre Antônio, assume uma dimensão maior ainda, ligada ao versículo seguinte, porque eu ligo, né? Não entristecer o Espírito Santo. Então, assim, eu entristeço, diminuo, empurro ele para lado, fica para lá, Espírito Santo, né? Cada vez que eu inadvertidamente, né, falo uma palavra, né, que vai lá criar uma confusão, não, falei na hora errada, uma coisa errada, a palavra não foi bom, não criou um problema para aquela pessoa, mais um problema, né, entre os outros que ela tem, e isso entristece o Espírito Santo. Eu acho que isso tudo, hoje em dia, a vida cristã, pelo menos quando a gente acompanha, né, Padre Antônio, dos santos de 100 anos atrás, tinha uma outra dimensão. Não estou querendo de forma alguma, este tempo, mas eu sou obrigada a reconhecer. O silêncio é algo que era vivido, né, numa outra dimensão na igreja 100 anos atrás, e ele quase não é valorizado, ele quase não é ensinado. Eu sei que as escolas ensinavam, havia toda uma cultura do silêncio. Hoje em dia, ele é quase como considerado ninguém ensina mais os outros, né? Que é importante fazer silêncio. E a gente vê nos evangelhos que Jesus, sim, depois da vida pública, ele corria para cá e para lá. Não, agora nós vamos naquela cidade. Onde não, agora a gente vai ter que... Mas ele, à noite, ele ficava, sabe, Deus, diz o Evangelho, quanto tempo em oração. Então, assim, a gente não vê... a gente vê na igreja ensinando a orar, mas a gente quase não vê mais as pessoas ensinando a importância do silêncio, né? Hoje se diz muito, né? O importante é você fazer-se ouvir, né? Tem que dar voz a todo mundo. Bom, tudo bem, são valores também, mas o problema é que se apresenta isso de uma maneira tão unilateral que não se entende. Que, bom, é bom que as pessoas tenham a possibilidade de se fazer ouvir, mas dizendo o quê? Né? Dizendo o quê? Então, é espantoso. De vez em quando a gente vê, aí essa semana eu vi alguma coisa, né? Uma pessoa tal vai dar uma palestra, né? Meu Deus, eu estava pensando, meu Deus, essa pessoa vai palestrar sobre o quê? Né? Porque... Enfim, porque é uma pessoa conhecida, é uma cantora ou é uma artista, mas essa pessoa vai falar sobre o quê? Né? Essa cultura, vamos dizer assim, do silenciar para que se possa, então, falar algo que tenha consistência, que faça bem para os outros, talvez fosse muito legal se a gente pudesse voltar a trazer isso para a gente. É uma coisa que não dá para fazer agora de maneira, né, coletiva, mas para a gente talvez fosse uma coisa interessante. E como você lembrou, o finalzinho, né, o versículo 30 diz: não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. São Paulo usa 3 nãos, né, com verbos, coisas que a gente não deve fazer, né? Não contristeis o Espírito, não apagueis o Espírito e não resistais ao Espírito, né? Então, 3 coisas que a gente não deve fazer: entristecer, contristar o Espírito Santo, resistir a ele e apagá-lo. São Paulo em nenhum momento diz não dê lugar demais ao Espírito, porque ele sabe que dificilmente isso vai acontecer, mas ele diz não apague, né? Não o contriste, ou seja, não o oprima dentro de você, deixe que ele, né, seja livre em você e não resista a ele, né? Não diga não para ele. Me parece que são coisas importantes aí para a nossa amizade com o Espírito Santo, já que é ele que guarda o coração da gente, ou seja, ele é o selo que guarda o nosso coração para o dia da redenção, né? Então que hoje a gente possa não contristar o Espírito Santo nesse dia que a gente está vivendo, que a gente possa alegrá-lo com as nossas palavras, que a gente possa ser dócil a ele, às suas inspirações, que a gente não o apague, né, com o nosso barulho, com a nossa incompreensão,
mas que a gente dê lugar a ele, né? Que a gente não dê lugar ao diabo, que se esconde nos nossos ressentimentos, mas que a gente dê lugar ao Espírito Santo, que quer se manifestar claramente em tudo que a gente é e faz. O diabo precisa de lugar para se esconder. O Espírito Santo deseja um lugar para se manifestar, né? Ele é luz de Deus, então ele não tem nada a esconder. Ele tem clareza a manifestar. Então, que isso aconteça na vida da gente hoje, né? Que boa oração, né? Eu quero dar lugar ao Espírito Santo hoje. Exato, acho que é um bom pedido. Laura, vamos parar, porque senão os irmãos não aguentam, vão embora e a gente fica aqui. Já tem mais de uma hora que a gente está conversando. É então, mesmo, Padre? É mesmo. Então, vamos nós. Irmãos, obrigado pela companhia, obrigado pela paciência. Um abração. Com a graça de Deus, até a próxima. Continuamos com Efésios. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.